Pessoal, sejam bem-vindos, né, a mais uma aula aí do curso de Eletrotécnica. Deixa eu já compartilhar nossa sala aqui, a tela aqui para ficar mais fácil a gente interagir aqui. Então, pessoal, essa aqui é a sala, né, a sala do curso. Atualmente estamos no módulo básico, né? O módulo básico é construído por comunicação oral e escrita, que vocês já fizeram, né? Eletricidade básica, né? A gente chama aqui de UC, né? Unidade, né? Aqui a de ensino, né? Em vez da gente chamar de disciplina, aí é o C, né? Então, a UC2, eletricidade, a UC3, a leitura e interpretação de desenho técnico, e a QSMS, né? Alguns chamam de QSMST, é qualidade, saúde, meio ambiente e segurança do trabalho. Então, nesse módulo básico, vocês têm que, né, conseguir aprovação nessas quatro matérias, nessas quatro Cs, né? Agora, já avisando, né, avisando vocês aí sobre ao C anterior, né, que aí vocês tiveram poucas aulas. Deixa eu entrar na sala aqui só para dar uns avisos, né, deixar gravado aí. Então, pessoal, essa UC, ela finalizou, né, foi antes de ontem, né? No dia 24. Porém, né, assim, em caráter especial, vai ficar aberto para vocês enviarem. Eu vi que alguns ainda não enviaram tarefa, e eu fiquei especialmente preocupado, né, até a monitora de vocês aí, de Vânia, ela me alertou, né, que alguns não foram nos encontros presenciais, né? Alguns foram só no primeiro dia ou só no segundo, outros foram nos dois encontros. E lembrar vocês, pessoal, que a nota, né, nós temos as atividades, né, que foi a atividade do fórum, o fórum de discussão, a atividade discursiva, que é o relatório de ocorrências, né, o fórum 2, né, que é o fórum de discussão. Vocês falam, é um espaço, né, que você abre necessariamente para você falar, né, sobre, né, sua experiência profissional e sobre os capítulos que lá estão, né? E o questionário, que é um formulário automático, né? Esse simulado aí já é para uma prova que geralmente ela é aplicada aqui, né, nas unidades e do Senai, né? É uma prova que indica o índice de desempenho aí, né, da educação, né, aqui no sistema, né? Então, essas quatro atividades aqui, né, eu já até tinha deixado, né, as videoaulas aí gravadas para não prejudicarem vocês. Então, quem ainda não enviou, pessoal, pode enviar, viu? Apesar de que aqui está o último dia, né, apesar de que está recuperação aqui, esses dias aqui marcados, né, por um caráter especial aí, né, como, né, teve aí dificuldade, vocês tiveram a de ambientação, né, ela deveria ter sido antes, né, mas para não prejudicar vocês, ainda está estendido o prazo, viu? É porque nós precisamos, né, definir as metas, por isso que as metas ficam aqui na sala virtual, mas em caráter especial ainda estão abertas, viu? Daí alguns alunos aí, teve uma aluna que me perguntou, professor, ainda não postou, né? Porque eu recebo, por exemplo, as notas do momento presencial, eu recebo do professor ou da professora que ministrou aula para vocês lá na unidade, né? Aí só depois, no meio da semana, é que ela envia, né? Depois que ela envia, aí a gente posta. Então, ela já foi postada, né, os momentos presenciais. E daí, quem não fez ou um ou os dois, né, principalmente quem não fez os dois momentos aí, igual o colega perguntou aí no início da aula, né, quem não fez os dois, então automaticamente tem que fazer a atividade de recuperação. Aí por isso que eu pedi para a Edivânia abrir aqui, ó, já, ó, tá vendo aqui, ó, na aba situação de aprendizagem,
Aí aqui, ó, recuperação já está aberto para vocês, já está visível. Questionário de recuperação. Então, esse questionário de recuperação é semelhante a esse questionário de simulado de reforço do SAEP. Aí vocês entrem, quem, né, não tem nota, né, principalmente quem faltou as duas aulas, né, porque o momento presencial, ó, o primeiro valeu 26 e o segundo valeu 25, né, ou seja, 51 pontos, né? Por exemplo, o colega aí que perguntou, ele fez todas as atividades, ele conseguiu pontuação máxima, né? E ele, né, se encontra com 49, né? Por isso que você tem que fazer essa atividade de recuperação. Ela está aqui, ó. Só você entrar na sala, né? Ainda ela está disponível para vocês, nas salas, porque assim, até então, só comunicação oral e escrita estava aberta para vocês. Depois que finalizou, desculpa, né? Olha o trava-línguas aqui, né? Finalizou ao ser de comunicação oral escrita, ela ainda está disponível para vocês até terminar a última aula do módulo aqui, né? A última web aula do módulo de QSMS. Então, finalizou o prazo aqui, que foi dia 24. No outro dia já está disponível para vocês entrarem na sala, né? E já começar a estudar de eletricidade. Então, atualmente, a leitura e interpretação de desenho ela não está disponível ainda para vocês, só vai ficar disponível a partir, né, do dia 10 do 12. E do mesmo jeito, o QSMS vai estar disponível a partir do dia 20 do 1 de 2025 para vocês, né? Que aí no dia 31 do 1 de 2025 vai finalizar esse período. Aí nesse período nós já temos que ter as notas de vocês de comunicação, eletricidade, leitura e interpretação de desenho técnico e o QSMS, tá bom? Então, principalmente quem não compareceu em uma das aulas ou nas duas, né, já pode fazer no questionário aqui de recuperação, tá bom? Quem não entregou, né, nenhuma tarefa ainda, ou entregou só uma ou outra, ainda está em tempo, tá, pessoal? Não deixe para depois, porque senão vai ficar muito mais difícil. Por exemplo, imagina você passa em eletricidade, passa em leitura, interpretação de desenho técnico, passa em QSMS, aí você ficou devendo aqui, né? Ficou, sei lá, com 35 aqui em comunicação oral escrita, né? Então, essa UC aqui você vai ficar devendo, né? Para você passar para o próximo módulo, você vai ter que cursar, né, com outra turma comunicação oral escrita, para então, né, você passar para o módulo específico um, que aí no módulo específico um, a gente estuda instalação elétrica predial, projetos elétricos prediais e, se não me falha a memória, segurança do trabalho, né, relacionado, né, à norma NR10, que fala sobre segurança, né, do trabalho em instalações elétricas e similares aí, né, tudo relacionado à segurança no trabalho nas instalações elétricas, no que tange a chamada norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, né, a norma, a de número 10, tá? Então, beleza. Entendido, pessoal? Vamos agora voltar à nossa programação normal. Vamos lá para a área aqui de trabalho, né? A, a turma que está disponível agora para vocês, que aqui está iniciando hoje, é a UC2, né? A Unidade Curricular 2 de Eletricidade. Então, só para a gente fazer o mindset aqui, né? Essa UC, ela tem essas atividades aqui, ó, que são compostas das atividades 2, 4 e 5 da SAP 1, né? Essa é a numeração oficial que está lá, né? Então ela vale 27. Nós vamos ter a atividade 1 e 2 da SAP 2. O SAP, né, para que vocês, caso vocês ainda não se lembrem aí, é situação de aprendizagem. É uma simulação, né, que a gente faz aí, é um recurso pedagógico, né? É uma situação de aprendizagem, ou seja, é uma simulação de um acontecimento, né, na vida real, no mundo do trabalho, que provavelmente vai acontecer com você
ou que costumeiramente acontece com, né, um profissional aí da eletrotécnica, em que você tem ali situações, né, e você vai pensar ali numa estratégia ali, né, num estratagema para você solucionar aquele problema. Ou seja, você já está treinando para solucionar problemas no que tange aí a elétrica, né, dentro aí do curso de eletrotécnica, tá? Então, toda vez que você vê SAP, é situação de aprendizagem, ou seja, é uma simulação, né? Então, essas três atividades, atividade 2, 4, 5, é a simulação da situação de aprendizagem em 1, né? Que ela vale 27. A segunda aqui, né, atividade 1 e 2 da SAP 2, geralmente, né, a da SAP 1 fala sobre elementos aí da eletricidade que estão relacionados à tensão e corrente contínua. Já da situação de aprendizagem 2, está relacionado à situação, né, de aprendizagem aí relacionado a circuitos de tensão e corrente alternada, né, o famoso sistema elétrico de potência, né? Nós temos a geração, transmissão, né, distribuição e consumo, ou seja, a gente cria energia numa hidrelétrica, por exemplo, depois a gente transmite numa linha de transmissão, chega em uma desculpa, gente, chega em uma subestação, né? Uma subestação de potência, converte, por exemplo, de 138 kV para a média tensão de 13,8, mais comum é 13,8, mas pode converter até a chamada 34,5 kV, que é o circuito de média tensão. Temos dois padrões, o 13,8, basicamente, né? E o 34,5 kV. Geralmente, nas redes de distribuição urbana, nós lidamos com com um 13,8, né? A chamada rede 13,8. Mas há relatos aí, né? Quando eu falo relatos, né? Porque eu nunca trabalhei numa rede, né? Ou fiz projeto para uma rede de distribuição urbana, só rural, né? Urbana de 34. Daí um aluno estava dando aula esses dias para o pessoal ali de Santa Catarina, né? Aí tem uma cidade lá de Santa Catarina que a rede de distribuição urbana é em 34,5 kV, né? Então, até então, eu nem sabia, né? Eu só fiquei sabendo porque esse aluno me relatou isso, né? Então, a rede elétrica, né, particularmente, né, na maioria aí dos casos, é 13,8. Depois, ela vai ser convertida para tensão, né? O monofásico que a gente conhece, que a gente tem aqui, né, em Goiás, que é 220, né? Mas também temos, né, os 127 volts, né, que comumente aí o pessoal chama de 110 volts, né? É por uma questão de cálculo, né, mas na verdade não é 110 não, viu? É 127 volts. E tem muitos fabricantes que em vez de pôr 127 volts, eles colocam 110 e o I está errado. Só está certo no caso, se não me falha a memória, no Japão eles utilizam alternada, né? O circuito lá, tensão alternada, é exatamente 100 volts, né? Esse do Japão eu sei que é 100 volts aí, mas o famoso 110 nosso, na verdade, é 127 volts, né? Porque se você duplicar 110, vai dar 220, né? Aí o povo fica naquela ideia, né? Ah, não, é 110, né? Em alguns locais, 220 em outros, mas na verdade é 127 em alguns locais e 110 em outros. A gente vai ver isso mais para frente quando a gente tiver na atividade 1 e 2 da SAP 2, tá bom? E nós temos também a atividade do fórum de discussão, que eu vou aproveitar hoje, como nós vamos ter 11 aulas aqui, né? Então a gente tem mais que tempo suficiente para a gente analisar essas tarefas aqui, essas atividades aqui. Principalmente a atividade 2, 4 e 5 aqui, ó. Se não me falha a memória, a 5 ela tem umas sete exercícios, né? E esses sete exercícios, o sexto até que é mais ou menos, mas o sétimo, ele é um pouquinho chato porque ele envolve, né, um cálculo
relacionado à lei das malhas, né? O pessoal chama de lei das malhas, né? De Kirchhoff, lei das correntes, né? Lei das tensões, dos nós, né? E por aí vai, né? Vai até o teorema da máxima transferência de potência, né? Do Thevenin. Tem o teorema de Norton também, né? Relacionado a fontes de corrente. O teorema de Thevenin relacionado a fontes de tensão, né? Então, a gente vai ver esse universo em particular aqui no curso de eletrotécnica. Se fosse engenharia elétrica, a gente ia falar de alguns assuntos a mais, né? Mas até então, para o nível da eletrotécnica, o assunto que a gente vai cobrir aqui, ele, como se diz, ele tá redondo, né? Queria eu que a gente tivesse mais tempo, né? Mas acredite, ele dá para a gente alinhar. Então, vamos ter 11 aulas, né? 11 web aulas, e vocês vão ter 3 momentos presenciais no laboratório na unidade de vocês. Um no dia 5/10, né? Deixa eu ver. 5/10 vai dar. Sem ser nesse sábado agora, no próximo aqui, ó. 5/10. Outro no dia 19/10, o segundo, e outro, e o terceiro e último dessa UC vai ser no dia 9/11, em um sábado aqui. Então, pessoal, aproveitem principalmente o momento presencial, porque lá no momento presencial vocês vão estar no laboratório, né? Daí o professor vai mostrar alguns programas aí que comumente o pessoal da eletrotécnica e da engenharia elétrica utiliza, né? Eu até guardei um aqui, eu vou até fechar ele. Eu estava aqui testando para ver se o programa funciona. Eu vou fechar ele e depois eu abro ele novamente aqui. Então, pessoal, né, essa parte de eletricidade, né, a eletricidade, se a gente for pensar aí, né, é porque toda matéria, né, ela é composta, né, por átomos, né? Nós temos átomos de cobre, né, que é um átomo de um metal, o ouro também, que é outro metal. E lá da química, lembra lá quando você estava em química no segundo grau, né? Vocês estudam lá no primeiro ano do segundo grau a chamada atomística, né? Então a estrutura da matéria é formada por átomos. Esses átomos aí, né? Dependendo aí do arranjo que esses átomos tomam, né? Os materiais, né? Materiais, a gente pode chamar esses materiais de metálicos, que são bons condutores, né? Não só de eletricidade, mas condutor de calor. Nós temos também os materiais isolantes, né? São péssimos condutores de eletricidade e também péssimos condutores de calor. Por isso que a gente sempre, num acionamento aí, né? Nós temos a parte elétrica, a parte de força, a parte de comando, né? Ela é metálica, né? E nós temos a parte de manobra, né, que é um interruptor ou uma chave ali de manobra, né, que geralmente é um operador humano que faz essa manobra, né? Quando eu falo manobra, é a manobra de ligar, né, de seccionar ou desligar aquele circuito. Então, o invólucro dessa chave, ele tem que ser um material isolante, né, para que o operador seja fazendo aquela operação num disjuntor de baixa tensão na mão, ou até mesmo uma chave faca, uma chave fusível, né? Ele utilize um equipamento de proteção individual, né? Utilize o método chamado de método à distância, né? Você utiliza, o pessoal chama de vara de manobra, né? Essa vara de manobra é literalmente, né? Vamos dizer assim, é um pedaço aí, é uma vara, né? Literalmente, né? E semelhante àquelas varas que a gente utiliza aí para pegar manga, né? Só que ela é de um material isolante, né? Então você consegue fazer algumas manobras, né, que seriam perigosas você fazer ela com a própria mão, né? Você faz ela à distância, ou seja, você de posse da vara de manobra, você manobra aquele circuito, ou seja, você fecha ou abre aquele circuito com esse elemento aí, né? Então a eletricidade, né, a base fundamental aí da matéria, né? Nós temos o núcleo,
nós temos os nêutrons aí, né? Vamos pegar uma química, né? Uma física bem básica, né? A que a gente mais conhece aí do segundo grau, né? Nós temos um núcleo. Esse núcleo, geralmente, a quantidade de prótons, né? As cargas positivas, e geralmente são iguais às quantidades de elétron, né? Inclusive, o que causa a eletricidade, ou seja, a corrente elétrica, o potencial elétrico, né? O que viaja pelos condutores, né? Energizando um motor, né? Comandando um certo equipamento, por exemplo, um inversor de frequência, enviando sinais para o seu celular aí, as mensagens que você está recebendo e que você envia, todas são enviadas por elétrons, né? Os chamados elétrons livres, que são particularmente, né, elementos, né, são subpartículas que estão presentes na eletricidade. Por isso que essa matéria ela é chamada de eletricidade. Porque da matéria, a única coisa que se movimenta, que eu falo se movimentar, é viajar, né, nos condutores, são os elétrons. O núcleo ele tem que ficar na matéria, porque imagina se eu, por exemplo, eu ligo dois fios, né, para um equipamento, em vez dos elétrons viajar, aí na verdade o que viaja são os átomos, né? Um átomo de cobre, por exemplo, né? Porque tem o número atômico dele é o 29, né? Imagina se o núcleo do átomo de cobre viajasse em vez do elétron livre, né? São de um a 3 elétrons ali na camada mais externa. Imagine se ele é que viajasse. A estrutura da matéria, ela iria se esfarelar como se fosse areia, né? Então, eu preciso que os elétrons continuem ali constituindo a matéria, né? Eles continuem, né? Fazendo com que, vamos supor que isso aqui seja uma barra de metal, né? Eles continuam mantendo a integridade da matéria aqui, né, para ela manter essa forma aqui de metal, porém, eu preciso, né, os elétrons, que são chamados elétrons livres, eles vão estar viajando nesse condutor para, né, levar o potencial elétrico, levar a corrente elétrica para o equipamento, né, enviar sinais, dados aí pelo o Bluetooth, né, que é chamada de Personal Area Network, né, a rede PAN, né, que é uma rede pessoal, né, um raio aí de mais ou menos 5, 10 metros, né, dependendo do tipo de Bluetooth que você utiliza, né, ou, ou o sem fio, ou até mesmo, né, o 3G, né, que é esse sinal, ele pensa na loucura, né, um sinal elétrico, ele vai sair do seu celular, ele vai para uma torre de celular, ele pega, entra na rede dessa torre, vai até o local onde aquele outro interlocutor que você está conversando ou que você está enviando mensagem, ele encontra o ID dele lá na rede, né? Tem um cabeçalho do sinal, né? Do sinal lá digital, né? Aí ele encontra esse interlocutor longe, não sei quantos quilômetros aí, e esse elétron vai sensibilizar o equipamento, o aparelho dele, que tem vários, né, não só hardware, mas softwares, que interpretam e mandam aquela mensagem, ou então manda o áudio, ou manda o áudio e vídeo para você, né? Parece uma coisa, né? Imagina isso na época da Inquisição. Imagina na época da Inquisição você mostrar um aparelho, aí você fala, ó, esse aqui é um espelho mágico aqui, ó. Esse aqui, né, é um espelho mágico aqui que eu consigo ver coisas, né? Você com certeza ia ser chamado de bruxo ou bruxa, né? E iria na fogueira da Inquisição, ó. Os caras aí tem pacto aí com capiroto aí, né? Então, a falta de conhecimento aí, né, dependendo ainda mais na época da Inquisição, né, ela precede o Iluminismo, né? Imagina esses conhecimentos, né, difundidos em outras épocas, né? Imagina ele se a gente não investisse em educação, se as pessoas não, né, não estudassem, se as pessoas não buscassem algo melhor, né? É óbvio que a gente trabalha porque nós precisamos de dinheiro, mas nós trabalhamos porque nós precisamos o quê? Nós precisamos evoluir, nós precisamos movimentar, né? Então, imagina a eletricidade na nossa vida se a gente, né, se a gente não pudesse
utilizar ela, né, para o nosso convívio, né, para o nosso caminho. Só um minutinho aqui, pessoal. Rapidão aqui. Rapidão aqui, tá, pessoal? Oi, pessoal. Estão me escutando aí? Deixa eu ver se estão me escutando aí. Olá. Ah, tá me escutando aí. Desculpa aí, pessoal, só porque. Pessoal, vamos agora na. Então, tem esses 3 dias aqui, né? No dia 5 do 10, né? Dia 19 do 10, no dia 9 do 11, né? Esses 3 momentos presenciais aqui, né? Então, hoje vamos discutir sobre o fórum de discussão. Aqui, ó. Aí é a mesma história, lembra que eu falei no início da aula aí, né? Caso você ainda tiver faltando nota, né? Seja por parte aqui do EAD, seja por parte aí do presencial, né? Porque assim, por que que eu foco no presencial? Porque no EAD aqui, querendo ou não, pessoal, essa aula ela fica gravada, tá bom? Então, como ela fica gravada, no momento aí oportuno, vocês vão, né, acessar a aula e assistir. Agora, o momento presencial, eu peço, assim, principalmente para que vocês não percam o momento presencial, porque o momento presencial é a chance de você estar lá no laboratório, de você estar literalmente, né, é, aprendendo, né, os conceitos aqui, porque o curso, né, de eletrotécnica, o curso de engenharia elétrica, né, tudo que, né, por exemplo, uma engenharia civil, um técnico em edificações, né, ele precisa desse momento presencial, né, por isso que esse curso, ele não é totalmente AD, né, ele tem a parte AD, né, a teoria, mas ele tem a prática, né, é necessário nesse curso de vocês a prática, tá bom? Então, vamos lá aí, ó, caso, né, quando chegar o momento aí, alguém não tiver ainda a nota, a monitora Edivane, ela vai liberar aqui, ó, tá oculto para vocês, eu consigo ver porque por conta do meu perfil, né, de professor. Então, ela vai abrir aqui para vocês fazerem a atividade de recuperação, né? Por enquanto não está aberta porque a gente está iniciando aqui o curso. Vamos lá no fórum, né? E esse fórum aqui é o mesmo estilo, né? Vão haver alguns fóruns que você precisa enviar o material, né? Esse daqui vai ser no mesmo estilo do fórum anterior aqui. Só tem um fórum para essa UC aqui, né? Então, eu até transcrevi aqui, ó. Tem depois, se vocês quiserem aí, né? Eu posso até disponibilizar a simulação que eu utilizei aqui para essa aula de hoje, tá bom? Então, ó, no fórum 1 aqui, eu deixei transcrito aqui, ó, tema: componentes eletrônicos. Ó. Em sistemas de movimentação de carga que utilizam motores de corrente alternada, né? Então, esse fórum, geralmente, eu gosto de falar dele quando a gente está lá na SAP 2, né? Que fala sobre tensão e corrente alternada. Mas como se diz, vou abrir uma exceção, porque é importante o quanto antes vocês terem contato, né? Com o universo aí da tensão e da corrente alternada, que é o sistema elétrico de potência.
E aí, beleza. Aí pode ser que algum aluno aí, porque sempre tem um aluno que tem um nível mais alto, né? Ou porque estudou mais, ou porque ele, né, foi numa escola com um maior nível, né? Por exemplo, eu sempre estudei em escola particular, né? Não era o Visão, não era o WR, que ele é muito famoso aqui em Goiânia, né? Não era um Senai, né? Mas era uma escola particular e ela tinha um certo nível alto. Já lá na, eu lembro que eu fiz engenharia elétrica lá na Católica, né? Eu lembro que eu tinha um colega que ele estudou a vida inteira dele na escola pública e ele tinha uma dificuldade extrema. Vocês acreditam que o problema dele não era nem entender física, até que ele entendia a física bem, o problema maior dele era a matemática. Porque na física nós temos conceitos matemáticos. Depois, eu vou até aproveitar que a gente tem 11 aulas aí pela frente. Eu vou aproveitar para a gente ter uma aula aí de especial aí depois é, que eu fazer as aulas e analisando cada atividade, né? Eu vou pegar um momento especial aqui com vocês para a gente discutir o porquê que a física, né, ela é basicamente, ela tem matemática, né? Por que que a física antigamente, vocês sabiam que ela era descritiva, né? Era os físicos, né, que na verdade tinha até um outro nome aí, né? Os físicos, eles descreviam os fenômenos, né? Porque quando a gente fala fenômeno, né, dependendo aí do contexto, né, não tem lá o Ronaldo Fenômeno, né? Dependendo aí do contexto, a gente acha que é algo extraordinário. Mas, na verdade, o fenômeno é um comportamento. Pode ser um comportamento na parte aí social, né, no âmbito social. Por exemplo, nós temos o fenômeno que todo dia a gente vai, deita e dorme, porque senão, se a gente ficar acordado 24 horas por dia, uma hora a gente pega e empina a carroça, né? Não, a gente precisa, o ser humano, ele é uma máquina biológica e ele precisa descansar, ele precisa se alimentar. Então, existem os fenômenos naturais, né? A alimentação, o descanso, né, a luz, né, a propagação da luz, a propagação da energia elétrica, a propagação de calor. Então, a física no início era isso, era você descrever no português ou na língua, né, de quem estudava lá, né, o francês aí, né, o Marquês de Laplace, né, que ele era um francês. Então, ele descrevia os fenômenos físicos. Só depois eu acredito que um pouco antes aí de Isaac Newton, os físicos, na sua grande maioria, eles descreviam os fenômenos só depois, até uma equação física, ela era na língua materna, né? Ela era ou no inglês, ou no latim, né? Ou no alemão. Eles literalmente escreviam. Vão pegar Newton lá, né? Força, eles escreviam na força é igual a massa vezes a aceleração, a segunda lei de Newton. E literalmente, eles não faziam formulazinha colocando F igual a M multiplicado por A, que é a aceleração, né? Aceleração dos corpos, né? Então, eles descreviam literalmente, mas você, além de descrever, existe uma forma particular, né, que é uma forma matemática de você descrever os fenômenos. Os fenômenos em si, eles são diretamente proporcionais, eles podem ser inversamente proporcionais. Diretamente proporcional é quando uma variável física, né? Quando você aumenta essa variável, por exemplo, você aumentando a corrente elétrica, por exemplo, a tensão do equipamento ela aumenta, ou aumentando a tensão, a corrente aumenta. Isso quer dizer que é diretamente proporcional. Se ao invés de você aumentar alguma coisa ou diminuir, quando você aumenta, outra diminui, então quer dizer que eles são inversamente proporcionais. Então, esse comportamento direto e proporcional, esse comportamento inverso e proporcional, ele tem, né, uma formulação matemática básica. Na hora que a gente chegar nesse ponto aqui, né, do curso, vocês vão ver que é uma coisa tão simples, mas tão simples, mas ela é de tão simples, ela assim, nossa, eu realmente não tinha pensado nisso.
Eu nunca pensei dessa forma. E vocês vão ver, né, que literalmente a física, né, ela está intimamente ligada com a matemática. Só que a física ela descreve os fenômenos que ocorrem, né, a propagação do calor, por exemplo, né, e a matemática ela vem para quantizar, né? Ela vem literalmente para falar, olha, quanto de massa eu preciso, né? Ou quanto de força eu preciso para uma determinada massa de 100 quilogramas, por exemplo, né? Eu preciso para acelerar essa massa, ou seja, esse objeto que tem essa massa, né? Esse bloco, né? Tem como você fazer esse cálculo, né? E nos primórdios aí da física, isso era apenas descrito. Só depois, né, que o se eu não me engano, acho que era Euclides, ele era da matemática. Agora, vocês me desculpem que eu esqueci quem foi o pai da demonstração física. Depois eu lembro aqui. Ele, o fenômeno da demonstração, né, de laboratórios, você ir para montar um laboratório, montar um experimento, né, ele começou aí lá na mecânica, né, nos fenômenos aí de dinâmica e de cinemática, né, fazer esses testes, né. Então, era impensável você conseguir quantizar, né, com uma certeza assim, quase que 100%, dependendo aí, né, você pode até considerar como 100%, quantizar um fenômeno, né? E ele literalmente, né? Ele foi quantizado, porém, ele literalmente você acertou na quantidade de massa, você, por exemplo, acertou na quantidade de força, né? E, consequentemente, você conseguiu determinar. Vocês vão ouvir esse nome, esse termo, né? Determinístico. Vocês vão ouvir esse termo que a física, né? A física clássica, ela é determinística, né? A física, vamos dizer, a moderna aqui, né? Desde a eletricidade até que não, né? Mas os fenômenos quânticos, né? Eles são não determinísticos. Eles são, como é que eu posso dizer aqui numa linguagem, né, mais simples? Eles são estatísticos, né? Vocês sabiam que, por exemplo, um fenômeno, né, que ele é estatístico, obviamente, né, ele tem uma base matemática fundada na estatística, fundada na probabilidade. Vocês sabiam que ele, apesar de ele falar, olha, se eu disser que um fenômeno tal, um fenômeno qualquer aí tem uma probabilidade de 50%, eu não estou dizendo que necessariamente, se eu jogar uma vez uma moeda, ela dá cara, na segunda vez ela vai dar coroa, porque a probabilidade é 50. Na verdade, esse é o único conhecimento da matemática, a probabilidade e a estatística, que a certeza que eu tenho é esse, se eu fizer vários lançamentos de moeda ou dados, né, que podem, um hexaedro, né? Tem 6 lados aí, né? Por isso que tem cada face tem um número, né? Esse é o único fenômeno da matemática, a estatística, a probabilidade, em que ela não é determinística, ela mostra uma tendência, mas não quer dizer que se eu jogar uma moeda e se der cara, é certeza que no próximo lançamento ela vai dar coroa. Eu dizer que tem uma probabilidade de 50%, eu não estou dizendo que na metade dos lançamentos vai ser cara e na metade dos lançamentos vai ser coroa. Pode ser, né? Isso eu não estou falando de uma moeda, um dado viciado, não. Estou falando de uma moeda, você fazer um lançamento legítimo. Pode ser que em 2 lances dê coroa ou 2 lances seguidos dê cara, né? E ainda tem como você determinar isso, né? Então, a determinística da física, ela é grande, mas para fenômenos, né, em que eu falo de partículas, de subpartículas, né, esse determinismo ele vira estatística, ele vira probabilidade, tá bom? Então, vamos na prática aqui, ó. Em sistema de movimentação de carga, utilizam motores de corrente alternada. É comum dizer um sistema de frenagem por atrito para garantir a precisão da parada do motor.
Então é o seguinte aqui, pessoal. Deixa eu já abrir a simulação. Vamos lá. Depois eu mostro como que vocês podem baixar aqui, ó. Esse aqui é o Cadicimo, ele é uma versão gratuita. Vem até na aula lá de instalações elétricas industriais. Aí esse o Cadicimo, esse programa aqui, ó, partida direta, né, de um motor com corrente contínua. Então, eu sei que ainda a gente não chegou no ponto aí, né, de instalações elétricas industriais, mas esse aqui é um diagrama, do lado esquerdo aqui eu tenho um diagrama de potência e do lado direito aqui eu tenho um diagrama de comando, né? Então, isso daqui é uma partida direta de motor. Aqui, por exemplo, eu tenho um disjuntor motor, esse é o desenho clássico de um disjuntor motor. Eu tenho aqui o contator. Depois eu vou explicar por que que uma máquina elétrica precisa de toda essa parafernália, precisa de contator, precisa, por exemplo, isso aqui, ó, com o número, os terminais 95, 96, esse é um relé térmico. Esse daqui, o S1, é um botão de você ligar, você dá a partida nesse motor, né? Esse botão que está acima do botão de ligar aqui é o botão para desligar. Então, basicamente, você vai ligar esse motor aqui, né? Primeiro, eu tenho que ligar o disjuntor de potência, o disjuntor do circuito de comando, né? Ele está ligado aqui. Uai, por que que você ligou aqui, ó? E o outro ligou também ao mesmo tempo, professor? Porque eu dei o mesmo nome. O nome, deixa eu até dar um zoom aqui. Deixa eu lembrar aqui. Ixi, eu fiz isso aí. Ah, aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Não sei se vocês perceberam, mas aqui, ó, o, essa chave aqui chama Q e essa outra chama Q. Porque eu dei o mesmo nome, por isso que as duas ligaram ao mesmo tempo aqui, né? Então, o sistema de frenagem, a gente utiliza um circuito que chama circuito retificador de onda, né? Aí, como assim, professor? A onda no circuito de tensão alternada, né? Ele tem a forma matemática de uma senoidal, né? Então, deixa eu pegar aqui a apresentação. Ó, esse daqui é um esquema. Eu tenho aqui o, o transformador, tá vendo aqui, ó, o primário e o secundário dele. Isso aqui é esse mesmo desenho aqui, ó, o transformador, né? Aqui está entrando uma tensão alternada, que é o sistema da rede nossa. Nesse caso aqui, ó, desse exemplo aqui, ó, é 120 volts, tensão eficaz. Depois eu explico o que que é esse eficaz. A frequência dessa rede aqui é 60 Hz, 60 giros por segundo, tá? Então, ele vem no transformador aqui com a frequência de 60 Hz, uma tensão de 120. No outro terminal aqui, esse transformador, ele vai diminuir a tensão. Então, um transformador, né, ou trafo, né, a gente chama também transformador de trafo, ele é chamado de autotransformador. Por quê, professor? Porque qual que é a função de um transformador para circuitos de tensão e corrente alternada? A função de um transformador é aumentar o nível de tensão ou diminuir o nível de tensão. Então, um transformador, na sua gênese, na sua construção, ele é um autotransformador, ou seja, ou ele aumenta o nível de tensão elétrica ou ele diminui. Por isso que está utilizando um transformador aqui, viu, pessoal? Estão utilizando esse transformador, deixa eu diminuir aqui para a gente conseguir ver na tela inteira. Eu estou utilizando nessa simulação no CAD de cima aqui, ó, um transformador, porque esse circuito de controle aqui, ele necessita de uma tensão menor. Sinceramente, eu nem sei qual que é a tensão aqui. Para esse caso do exemplo aqui, ó, a senoidal, ela entra
com a tensão alternada de 120, né? Na verdade, eficaz, né? De 120. Se a gente for ver a de pico, ela é um pouco maior. Calma que depois a gente explica isso. Ele vai diminuir para uma senoidal, né? Igual lá da trigonometria, né? Uma senoidal menor, porque é 30 volts eficaz, né? E vai chegar num diodo. Essa arrumação aqui, né? Ou seja, essa arquitetura que está montada aqui é uma arquitetura chamada de ponte completa. Ah, e daí, professor? É mais ou menos o seguinte: a ponte completa aqui, como o circuito de tensão alternada, vocês estão vendo aqui, ó, que ele está mostrando que num ponto, ele, ó, o polo positivo dele, né, a senoidal positiva, ela inicia ó, no ciclo zero e depois, na continuação do ciclo, ela é negativa. Já no outro polo aqui, ó, vocês estão vendo que ela é invertida? Então, o que que a ponte completa, né, junto com o diodo, ela vai fazer aqui, ó? Desse lado aqui, ó, a tensão ela passa, né? O diodo aqui, ó, ele em um sentido de polarização, quando eu tenho o polo positivo, deixa eu pegar minha canetinha aqui. O polo positivo aqui, ó, seria o polo positivo e aqui é o polo negativo, né? Então, quando eu estou aqui alternando aqui o nível de tensão aqui no transformador. Quando é positivo, ele viaja por aqui o nível de tensão e, consequentemente, se eu tiver uma carga igual esse RL aqui, né? É resistor L, quer dizer resistor load, né? Lá do inglês, é uma carga elétrica aqui, né? Ele vai consumir energia. Então, quando aqui está positivo, ele ele viaja direto aqui, ó. Agora, quando ele está negativo aqui, quando ele alterna, porque o transformador sempre ele vai alternando em positivo e negativo de um lado, positivo e negativo do outro aqui também, né? Então, quando é positivo, o potencial elétrico ele é transferido, né? Desse o diodo, né? Agora, quando ele se transforma num polo negativo, ele não consegue passar, porque no diodo, né, quando eu estou nessa configuração aqui, ó, quando aqui está positivo e aqui negativo, ou seja, a polarização aqui, e essa polarização, ela muda 60 vezes em um segundo, por isso que fala aqui a frequência de 120 Hz. Então, quando ele está montado nessa posição aqui, a tensão e a corrente elétrica, né, lá da carga que ele está solicitando, ela vai passar. Então, é como se eu tivesse uma chave normalmente fechada. Vocês vão ouvir muito esse termo, normalmente fechado. Agora, ao passo que, vamos supor que eu inverto aqui, ó, inverto o diodo. Isso aqui é a simbologia gráfica dele, né? Inverto o diodo aqui e aqui está o polo negativo, aqui o polo positivo, ou seja, eu tenho uma onda com esse formato aqui, ó, tentando viajar aqui, ó, com a polarização invertida. O que que vai acontecer? Ele vai se comportar como se fosse uma chave aberta, ou seja, potencial elétrico ele não vai viajar né, no sentido inverso, né? No sentido do negativo para o positivo. Eu não vou ter passagem de potencial elétrico e, consequentemente, eu não vou ter fluxo de corrente elétrica. Ah, beleza. Essa construção aqui, que é chamada de ponte completa, o que que ela vai ocasionar, né? Porque metade do tempo aqui, ó, se eu tivesse sem essa ligação aqui, ó, da, da ponte completa aqui, ó, se eu tivesse só com esses terminais aqui, ó, essa onda aqui, ó, senoidal, ela ia passar desse jeito aqui, ó. Tanto a de cima, que eu vou desenhar ela de laranja, né? E a que vem da alimentação de baixo, eu vou mudar de cor, vou colocar verde aqui, ó.
Então, ela apareceria aqui para a carga desse jeito aqui, ó. Ela apareceria com, né, com dois potenciais, né, elétricos aqui, ó, só que invertido aqui, ó. A DDP aqui ia dar muito mais que os 30 eficaz aqui. Na verdade, ia dar uns 60 aqui eficaz, né? Beleza. Só que com essa construção aqui, ó, a quem está positivo aqui, ele só permite o diodo, ele só permite que o positivo é que passe. Por isso que aqui está esse desenho aqui, ó. Por isso que ele vai estar, né? Vou desenhar a linha de base aqui, ó. A linha de base para a gente fazer o desenho aqui, né? Então, por isso que ele vai passar da polarização positiva, né? Metade do ciclo. A outra metade, como ela não passa, por isso que chama de circuito ceifador. Tudo que é negativo, ele não passa. Então, só vai passar a parte positiva do outro na hora que ele estiver passando aqui, ó, a segunda metade da onda. E assim vai acontecer sucessivamente, ó. Só vai passar só a parte positiva da onda aqui, ó, né, no sentido de alimentação, que ele fica normalmente, né, normalmente fechado, normalmente aberto, ele vai literalmente ceifar, ele não vai deixar passar. Então, nesse ponto aqui, eu tenho um circuito de corrente contínua. Na verdade, eu posso até dizer que ele é corrente contínua, mas ele não é corrente contínua. O pessoal aí da elétrica, né, os eletricistas, os eletrotécnicos, os engenheiros, chamam de onda positiva, porém pulsante. Se ele fosse positivo, eu teria que colocar um capacitor aqui, ó, um capacitor em paralelo. Isso aqui é um desenho gráfico de um capacitor. Capacitor também, eu posso desenhar ele assim, ó, duas placas paralelas e os terminais dele, tá? Ou desse jeito ou desse jeito aqui, tá bom? Aí, se eu colocar um capacitor, o que que ele vai fazer com essa onda aqui? Esse capacitor, ele carrega, né? Carrega no que sentido? Ele acumula potencial elétrico. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, uma cor que literalmente pegar esse azulzinho aqui, ó. Ele vai literalmente carregar. Não, vamos pegar com a cor que tá as. Não, tem que pegar com uma cor diferente aqui, ó. Essa primeira onda, ele vai literalmente pegar essa primeira onda aqui, ó, te aumentar aqui. Ele carrega, ó, o capacitor, literalmente, ele vai carregar o potencial elétrico aqui, ó. Ele carrega, aí depois ele começa a descarregar. O nome do capacitor aí, né, no meio aí da eletrotécnica, ele é chamado de fonte de tensão. Depois eu explico por que que ele é chamado de fonte de tensão. Então ele carrega, chega no pico máximo, começa a descarregar, mas como ele vai literalmente, né, ele ele muda a polaridade aqui, ele começa a carregar novamente aqui, ó. Aí ele carrega de novo, depois ele dá um pouco de descarregada, depois carrega um pouco, descarrega, carrega, descarrega. Aí lá no osciloscópio, lá no laboratório, né? Lá no laboratório, vamos fazer de conta que essas são as linhas lá do osciloscópio. Aí ele vai aparecer assim, ó, uma linha que parece uma senoidal, e aí depois ela fica mais ou menos em linha reta. Se você aumentar a escala, né, você vai ver que ela é toda tortinha assim, ó. Você vai ver que ela vai vir aqui e ela fica meia torta assim, ó. Mas na verdade, aí, se você diminuir a escala, ele vira mais ou menos uma senoidal, dá uma diminuída e fica mais ou menos reto. Aí sim eu transformei o circuito de tensão alternada para tensão contínua. Mas nesse caso da aplicação de motores aqui, a frenagem de motores,
eu não preciso colocar o capacitor. Na verdade, o tempo entre ele, né, entre ele sair da senoidal, né, do primeiro positivo para o negativo aqui, ele é tão rápido, né? Ele é tão assim, vamos dizer assim, veloz, que literalmente eu não preciso fazer a conversão total. Eu só preciso retificar ele. Então, retificar um circuito alternado é transformar ele em contínuo, porém pulsante, que eu só tenho a parte do senoidal positivo aqui. Então, o que que vai acontecer? Eu venho aqui, ó, eu vou ligar o motor. Eu dou a partida direta aqui, ó. Fechei o motor, vocês estão vendo que o motor, ó, tá mostrando que ele tá girando no sentido horário. Ele foi energizado, ó. Vou até segurar aqui, ó. Ele passa pelo selo. Professor, o que que é isso? É o selo dos ninjas lá? Não. Depois eu explico, né? Como se diz, cena dos próximos capítulos. Ele vai passar pelo selo aqui, passa pelo contator aqui, energiza a bobina e dá a partida no motor aqui. Beleza. Ah, eu preciso frear esse circuito. Vocês concordam que se eu ligar, se eu retificar essa onda, deixar ela pulsante aqui, para ele tem dois jeitos de eu frear esse motor aqui. Eu posso literalmente injetar um nível de corrente, né, contínua no contrário aqui do motor, ó, por isso que ele pegou aqui, ó, aqui é fase A, né, o L1, fase B, fase C, né? Você está energizando o circuito de frenagem aqui, ó, fase A e B, né? Se você notar aqui, ó, o A aqui, ele, ó, aqui eu retifiquei, né? Aqui eu transformei ele em retificado aqui, ó. Dependendo do polo em que eu interligo aqui, ó, eu posso, né, frenar ele no sentido horário ou no sentido anti-horário. Beleza. Para eu frenar esse circuito, se ele está rodando no sentido horário, então eu tenho dois jeitos de fazer isso. Eu injeto uma corrente no sentido contrário, uma corrente contínua, contínua não é? É pulsante, positiva, pulsante, no sentido horário aqui. Aí ele literalmente ele vai criar uma carga, né, um peso ali, né, uma resistência no eixo ali do motor, né, do rotor, e ele vai frenar esse motor. Só que o que aqui está ligado aqui, ó, o pessoal, aí, por exemplo, você frenou esse motor, você está colocando uma corrente, sei lá, estou chutando aqui, sei lá, de 10 amperes aqui, né? 10 amperes. Beleza, aí vamos supor que a corrente normal desse motor aqui é uns 20, por exemplo, é uns 20 amperes. Você concorda que eu tenho que injetar essa corrente só o tempo suficiente para ele parar? Existem aplicações que eu vou injetar corrente para ele, né, não só parar, mas para ele ficar parado ali, porque eu preciso que uma esteira fique, né, literalmente parada ali, mas aí o objeto que está na linha de produção, às vezes ele pode cair, dependendo do ângulo onde está essa esteira aí, né? Então, qual que foi a estratégia aplicada aqui, ó? Esse daqui, esse T1 aqui, ele é um relé de tempo, ou seja, no momento em que eu fizer a frenagem, né, que eu apertar esse botão aqui para desligar, por que que os dois estão interligados aqui? Eu coloquei a alimentação do circuito de frenagem, ou seja, eu mandando a contracorrente para eu pesar o eixo, para ele parar, mas consequentemente, eu literalmente coloquei ele para desligar o circuito. Imagina eu frear o circuito mandando uma contracorrente, mas eu ainda manter esse circuito energizado, né? Né? Aquela história, né? A gente lembra lá telecurso segundo grau, né? Vamos pensar um pouco, né? Por isso que esse botão de desligar aqui, ele liga
a retificação a contracorrente, para ela criar o peso do motor, mas também ele está consignado com desligamento da máquina. Eu desligo a máquina, ou seja, ela vai ficar literalmente girando, porque ele já está na inércia ali, né? Ele está girando porque ele estava funcionando, vai demorar um tempo para ele parar, mas só que eu preciso parar ele, vamos supor, instantaneamente. Aí o que que eu faço? No botão de desligar, ele vai desligar literalmente o circuito, ele não vai operar, mas também ele vai ligar contra a corrente para acelerar o processo de desligamento, tá bom? Ah, só que se eu manter eu manter ele com ele frenando aqui, injetando corrente, eu vou dar problema, porque aí o motor vai parar, eu vou estar injetando corrente de 10 amperes, por exemplo, né, pulsante, só que ele vai parar e o motor, quando ele está girando, ele aproveita esse movimento para você coloca umas pás nele, justamente para ele resfriar a bobina. Então, por isso que colocou um relé térmico nessa aplicação. Um relé térmico, não, desculpa, um relé de tempo. Então, esse relé de tempo, deixa eu ver aqui quanto que ele, deixa eu desligar aqui. Ó, temporização, o fator multiplicativo é 1 segundo. Então, 1 vezes 5, 5. Então, ele vai desligar em 5 segundos. O relé de tempo vai deixar ele funcionando por 5 segundos, depois ele vai desligar para parar de injetar corrente, já que ele parou, né? Já que ele não pode mais resfriar porque ele está literalmente parado. Então, deixa eu ligar o circuito novamente, ligar o disjuntor do circuito de comando, o disjuntor de potência aqui, né? Fazer o acionamento no botão S1. Acionei, ó, tá girando no sentido horário. Agora, o que que vai acontecer? Eu vou desligar, ó. Tá vendo que na hora que eu desligo aqui, ó, vocês vão ver que duas coisas vão acionar. Esse que está normalmente fechado vai tornar-se, enquanto eu tô apertando o botão, tô pulsando, ele vai se tornar normalmente aberto e esse que está aberto vai tornar-se fechado. Tá vendo? Ó, desviou aqui, aí tá contando o tempo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Desligou, ó. Ah, aí ele parou o motor. Beleza? Pessoal, eu acelerei aqui mais um. A aula já acabou, né? Mas eu continuei mais um pouco para gente, né, manter aqui, para vocês conseguirem ver a aula até o final, né? Então, diante de tudo que eu falei, de tudo que eu demonstrei aqui, né? Qual a importância? Você vai comentar aqui, né? Então, você vai clicar aqui em responder, né? Vai literalmente falar a sua resposta aqui, ó. Vai digitar a sua resposta, ó. Diante do exposto, informe qual a importância desse circuito retificador e também qual o tipo de circuito retificador que deve ser utilizado, né? Falei agora há pouco, ponte completa. Tem um ponte incompleta e tem um ponte completa. É o ponte completa aí. Então vocês vão falar, vão responder esse questionamento né? Eu mostrei o comportamento aqui de um circuito retificador, mostrei a importância dele, né, para essa aplicação, né, na movimentação de motor. Por que que é importante aplicar esse circuito retificador para frenagem? O porquê? Qual que é a vantagem dele? Falei agora há pouco aí, tá bom? Daí, finalizou, você coloca enviar a mensagem ao fórum e ela vai aparecer lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá bom? Valeu. Ô, Leandro, vou parar aqui a gravação. Máximo até amanhã vai estar disponível para vocês, tá?